Okay, there's a good side to this. Agora tem lado bom nisso. This was the condition before they came to Yeshua. Essa era a condição antes de chegarem a Yeshua. Then he says, but now. Mas aí ele fala, mas agora. Doesn't that phrase make you happy? E essa frase não alegra vocês? This is how you were, but Era, now. Vocês estavam assim, mas agora. In verse 13. Versículo 13. In Yeshua. Em Yeshua. You Gentiles who were far off have now been brought near to Israel. Vocês gentios que antes estáveis longe, viestes para perto de Israel. By the blood of Yeshua, the Messiah. Pelo sangue do Messias Yeshua. It took nothing less. Listen to this. This is what it cost God. It took nothing less than the blood of Yeshua to open the doors to bring you near. Foi preciso, e essa é a palavra de Deus, foi preciso nada menos poderia ter feito isso do que o sangue de Yeshua para trazer vocês para perto. By grace, pela graça, you have been saved. Vocês foram salvos. Through faith, when you trusted and believed. Pela fé, quando você confia nele. Not of anything that you've done. Não por algo que você tenha feito. It was a gift from God. Foi dom de Deus. Hallelujah. Aleluia. I've already referred to Romans 9, so I'm not going to go over that again, but you can read it there just for a moment. Eu já fiz a referência a esse texto de Romanos 9, então nem vou ler novamente. It's a gift. É uma dádiva. So you received the gift. We received the gift earlier than you did, but many of us, of our people, denied the gift. Vocês receberam uma dádiva, nós judeus recebemos essa mesma dádiva antes, mas muitos também não receberam. But those of us who did receive the gift in the book of Ephesians, your translation might call us the saints. Mas na sua tradução pode se referir aos santos. But it's really a reference to God's household or God's holy people. Mas é uma referência à família, ao povo santo de Deus. The remnant of Israel. O remanescente de Israel. So we read I'm just summarizing, in verses 14 through 18 of chapter 2. Então, esse aqui é um resumo dos versículos 14 a 18. Number 1. Primeiro lugar, Yeshua himself is our shalom, our peace. o próprio Yeshua, ele mesmo é a nossa paz, o nosso shalom. This is not my decision to love Gentiles and your decision to love Jews. Não é a minha decisão amar os gentios, nem a sua decisão amar os judeus. That's not where the peace comes from. A paz não vem disso. The peace comes from Yeshua. A paz vem de Yeshua. Our common bond is in Yeshua. Nosso laço, nosso elo em comum está em Yeshua. We have been brought together not because we're trying to form something new. We've been brought together because of Yeshua. Nós não é porque nós resolvemos fazer algo novo, mas nós fomos unidos porque Yeshua fez isso. This is God's gospel. This is God's plan. This is the mystery that God revealed to Paul. Esse é o plano de Deus, é o amor de Deus, é o mistério que Deus revelou a Paulo. Gentiles didn't plan this in that day. Os gentios não planejaram isso naquela época. The Jews did not plan it in that day. Os judeus não planejaram isso naqueles dias. In fact, dias. it was a surprise to many. E na verdade era uma surpresa para muitos. But this was the plan of God. Mas era o plano de Deus. And he did it, number 2. E a segunda coisa que ele fez, because he broke down the wall of partition. Ele derrubou a parede ou o muro de separação. Okay, we have sort of an intellectual understanding of the wall of partition, but I want to make it concrete for you. Brick and mortar.
Eu sei que todo mundo tem uma imagem, é fácil visualizar uma parede de separação, mas eu quero mostrar para você algo mais concreto, mais real. What's the reference to? Why does he say God broke down the wall of partition? Por que ele faz essa referência? Por que ele cita aqui essa parede de separação? He could have just said, well, God removed the separation. Ele podia ter falado assim, Deus tirou a separação. But he used a concrete illustration because of a real reason. Ele faz essa referência a um muro de separação porque tinha uma razão para isso. So I have a picture for you so I can show you. Aqui tem uma imagem que eu posso mostrar para vocês. Can you see this okay? Dá para ver? This is a model of the temple. Esse aqui é um modelo do templo. This is the temple in Yeshua's day. É o templo nos dias de Yeshua. So over here is what is called, what you read in the scripture called the portico of Solomon. Esse aqui é o que você lê nas escrituras chamado Pórtico de Salomão. That wasn't built by Solomon. This is just what they called it. Eles chamavam Pórtico de Salomão, mas não foi Salomão que fez. A lot of people met here. In fact, Yeshua was here and taught many people. Muitas pessoas se reuniam ali. Yeshua ensinava as pessoas aqui. When you read the scripture, it says Yeshua taught the people in the temple. Quando fala assim que Yeshua ensinava no templo, most of the time he was right here in the portico of Solomon. This was where people gathered and had discussions. Era nessa área aqui onde as pessoas se reuniam e faziam discussões. So this is the temple right here in the middle. O templo fica aqui no centro. This is the outer court. Aqui tem o átrio exterior. This court right here would be where the laver is, the water. Nesse átrio exterior é onde tinha a bacia de bronze. It would be where the altar of sacrifice would be, where they burned the sacrifices. Tinha lá também o altar onde eles ofereciam sacrifícios de animais. Then you walk in here and you come into the holy place. Aí você entra aqui no lugar santo. And then here is the holy of holies. E aqui tem o Santo dos Santos. Do you get the picture? Dá para visualizar, dá para se localizar? So the Levites, the priests all could come in here. Os levitas, os sacerdotes podiam estar no átrio exterior. And even Jewish men. E os homens judeus também podiam entrar. They were bringing their sacrifices, they would bring them right here. Eles levavam o sacrifício, então eles entravam nessa área aqui para trazer os animais. But the priesthood only the priesthood would be allowed in here. Só os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. And only the high priest would be allowed in here once a year. E só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. So do you get the sense of what the temple was like? Então isso aí mostra uma ideia de como era o templo. So Jewish men here, priests here, only one high priest here. Então todos os homens judeus podiam estar no átrio, só os sacerdotes no lugar santo e só um dos sacerdotes, o sumo sacerdote, no Santíssimo Lugar. So you kind of can see right here there are pillars. And that's on both sides, and there's a roof over it, and that represents kind of like a little bit of an outer court where the women were allowed, Jewish women were allowed to come. Então, nesse átrio exterior, você está vendo que tem umas colunas. Então, nessas colunas, do lado de fora das colunas, era um lugar coberto e era onde as mulheres judias também podiam chegar até ali. Are you getting the picture? Tá, estão visualizando? Okay, so you see this wall right here? It's broken up, but it's a wall. Aqui embaixo, aqui nessa primeira parte, tem um muro que já está meio quebrado, mas é um muro. Over here too, and also on the other side you can't see it. No lado do fundo não dá para ver, mas tinha um muro em volta todo. That is the wall of partition. Este muro era o muro de separação. Out here is known, all this out here is known as the court of the Gentiles. Dessa área toda que fica de fora desse muro era chamado átrio dos gentios. If Gentiles wanted to come, and there were many God-fearing Gentiles who did want to come to the temple.
tinha muitos gentios tementes a Deus que vinham para o templo. Eles podiam vir. Some for religious purposes, Alguns por um motivo religioso mesmo. but believe it or not, the temple was one of the wonders of the world, and many tourists came. Acredite ou não, o templo era uma das maravilhas do mundo daquela época. Então tinha turistas que estavam lá para ver. And they were allowed in this outer court. Então eles podiam entrar nessa área do átrio exterior. They were not allowed beyond this wall. Mas eles não podiam avançar além desse muro. That is the wall of separation. Este era o muro da separação. Beyond that wall, only Jews could go. Para ir além desse muro, só o judeu. Are you getting the picture? Estão conseguindo ver? Let me go to the next slide. I'm going to show you I will show you a sign made out of stone that was all around the wall. With the wall, there was stones everywhere. And this says, no foreigner is to go beyond this balustrade, which is the stone, and the wall, and the plaza of the temple zone. Então essas pedras tinham esse sinal inscrito, e isso estava em toda parte nesse muro de separação. E estava escrito assim: nenhum estrangeiro deve ultrapassar a balaustrada e a praça da zona do templo, que So era os whoever is caught doing that will have only himself to blame for his death, which will follow. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. In other words, this was a stop sign. Então era um sinal de pare. And if a Gentile went beyond that sign, beyond the wall, the penalty was death. E se algum gentio fosse além desse muro, desse sinal, a pena era morte. And let's go to the next slide. That's what Paul is referencing, the wall of partition. E é isso que a esse muro que Paulo está se referindo, que era um muro de separação. So this is another angle. Esse aqui é visto de um outro ângulo. In fact, this is a picture of the temple model in Jerusalem. E esse aqui é uma maquete, um modelo que tem do templo em Jerusalém hoje. Some of you recognize it because you've been there. Alguns já estiveram lá e viram. But here you can see the wall. Aqui você pode ver o muro em volta. All around the whole sanctuary part. Então ele cerca todo o santuário. With these signs written in stone. E tem essas pedras com essa inscrição por volta de todo o muro. So when Paul says, by the blood of Yeshua has torn down the wall of partition, he's referring to this. Então, quando ele fala que pelo sangue de Jesus, sangue de Yeshua, o muro de separação foi derrubado, ele está se referindo a esse muro. He wants to make this very concrete in the minds of the people. Ele queria que isso ficasse muito visível, muito fortemente marcado na mente dos cristãos. What does that mean in the spirit? Not in the temple. Even if it was to be rebuilt today, you still probably couldn't go in. E o templo, isso era uma coisa no espírito, porque o templo, mesmo fosse reconstruído hoje, provavelmente você não poderia entrar. But in the spirit, mas no espírito, by the blood of Yeshua, pelo sangue de Yeshua, this wall is torn down, and the Gentiles as well as the Jews can go in to the holy place. Esse muro foi derrubado e os gentios podem entrar juntamente com os judeus. What does the holy place represent? O que o lugar santo representa? It's in the very presence of God, even into the Holy of Holies. E chegando até o Santo dos Santos é a própria presença de Deus. I know you're all getting tired of listening, but this is a very exciting word. Eu sei que vocês estão ficando um pouco cansados, mas essa mensagem tem algo empolgante que vocês precisam ouvir. This is a little side note you may appreciate, but it's going to extend my talk just a few minutes. Esse aqui é uma nota adicional, só vou mencionar rapidamente. So Jewish merchants used to set up their tables out here in the court of the Gentiles. Os mercadores
eles montavam as barracas nessa região de fora. So if Jewish people from the Galilee or from somewhere else came all the way to make a sacrifice to the Lord, they didn't want to carry their sheep or their goat or their bull with them all the way. It takes days. It takes days to walk to the temple. Então, os judeus que vinham de regiões mais distantes, da Galileia, de outros lugares mais distantes, se eles queriam fazer um sacrifício no templo, eles não queriam trazer um cabrito, uma ovelha, toda aquela distância que levava mais de um dia de viagem para chegar lá. And some of those ways to get there can be dangerous with robbers. E alguns desses caminhos eram perigosos também, porque havia So many ladrões. Jews who came from a distance, they didn't bring their sheep or their sacrifice with them, they brought money. Então, muitos deles não traziam os animais, eles levavam para o templo, eles levavam dinheiro. And sometimes Jews from foreign countries would come to make the sacrifice. Até judeus de outros países mais distantes ainda vinham para fazer sacrifícios. That's exactly what happened on the day of Pentecost in Acts chapter 2. Em Atos 2, a gente vê isso no dia de Pentecoste. You remember when Peter stood up and he began to preach, it says in Acts chapter 2, it says, and all the people were hearing the gospel in their own language. Ali no dia de Pentecoste, as pessoas estavam ouvindo as maravilhas de Deus, cada um no seu próprio idioma. So that was the miracle. Esse era o milagre. All these people Jewish people who had come from outside of Israel, maybe from Asia Minor, from Greece, from wherever it was, they spoke different languages. Então, as pessoas que vinham de outras regiões, eles falavam idiomas diferentes. And some of them didn't even speak Hebrew or Aramaic. Alguns nem falavam hebraico ou aramaico. Like I came all the way here to Brazil, I don't even speak Portuguese. E eu vim aqui para o Brasil e não falo português. But I understand everything he's saying. Mas eu entendo tudo que ele está dizendo. So these money changers would set up and they would change money. Então, esses mercadores ou cambistas, eles vendiam os animais. So you brought Roman money, you would change it for shekels. E eles tinham dinheiro de Roma, né, a moeda de Roma, eles trocavam por shekel. So then you could go to the places where they were selling sheep and other sacrificial animals and use the temple shekel to buy or to give a donation to the temple. E aí eles podiam ir depois para outro lugar onde vendiam o animal com o dinheiro do shekel ou até fazer uma doação, uma oferta para o templo. There was also a temple tax and you had to pay with the shekel, temple shekel. E tinha um imposto do templo que você tinha que pagar com shekel também. So when Yeshua came in to the temple, it was into the court of the Gentiles. Então, quando Jesus entrou no templo, era nesse átrio dos gentios. And he saw the money changers and he saw all the animals and he got very upset. Ele viu todos os cambistas e os animais, o comércio ali, ele ficou muito bravo. Why? Por quê? Because of Isaiah's prophecy. Por causa da profecia de Isaías. Isaiah says, "My house shall be a house of prayer for all the peoples." Isaías fala que a minha casa será uma casa de oração para todos os povos. And he was turning over the money tables. E ele estava derrubando as mesas dos cambistas. That's why. É por isso que ele ficou Because he irado. knew the Gentiles would be called, and this court actually was made for them. E ele sabia que essa casa deveria ser uma casa de oração, e esse átrio foi feito para isso. Sister Adela? Where was the veil that was rent? Oh, the veil that was rent inside between the holy place and the Holy of Holies. Isso era dentro, o véu que foi rasgado quando Jesus morreu foi entre o lugar santo e o santíssimo. It symbolized the openness now to come into the very presence of God, which is the holiest place, the most holy place, the Holy of Holies. Isso representava a abertura para chegar na própria presença de Deus, que era o Santo dos Santos, Through Yeshua. através de Yeshua. Okay.
How much time do we have I left? think we're pretty We're low pretty on done? time. Let me Yeah, you kind of go through it pretty let me fast. go through it really quick. Okay, so all of this that I've explained to you, through the blood of Yeshua, God has reconciled both Jews and Gentiles to come together before him. Então, Deus, através do sangue de Yeshua, Deus quebrou todas essas separações para fazer um novo homem para estar na presença dele. Now we both, Jews and Gentiles both have access, equal access Nós dois, judeus e gentios, temos acesso igual to our Father in heaven through the Spirit. para nosso Pai Celestial por meio do Espírito. Read that in chapter 2, verses 14 through 18. Você pode ler isso em capítulo 2, 14 a 18. So this means you're no longer strangers, Então, isso significa que nós, os gentios, não somos mais estrangeiros. you're no longer far away. You've been brought near, Vocês não estão distantes, vocês foram aproximados. and you've become fellow. I don't know what the word is in Portuguese, but fellow means along with. You've become fellow citizens with God's household. Vocês Israel. agora são co-cidadãos, né? Junto com, igual, mesma posição na família de Deus. So this is basically chapter 2 of Ephesians. Isso é o capítulo 2 de Efésios. So he continues the thought in chapter 3. E ele continua esse mesmo pensamento no capítulo 3. You know, in the original Bible, there are no chapters and verses. Você sabe que na Bíblia original não tinha essa divisão de capítulos e So this is a versículos. continuation of Paul's thought. Então, o capítulo 3 está continuando o mesmo pensamento. So in Ephesians chapter 3, verse 6 says this: you have become joint heirs. You inherit, just like we Jews inherit, the promises and the treasures of God. Então nós somos, Efésios 3:6, nós somos co-herdeiros, nós herdamos juntamente com os judeus, nós somos herdeiros. You've become fellow members with us of the body. Somos membros do mesmo corpo, juntos. You've become joint participants. You can actually act with us on behalf of God. E co-participantes, né, vocês podem se unir conosco nas promessas de Deus. And you have access to the promises of God that he made to us, to Israel, now in Yeshua. E vocês têm acesso juntamente conosco às mesmas promessas que nós temos. This is the mystery when Paul says God revealed the mystery to me. This is the mystery God revealed to him. It's all in the Old Testament. Now that we know the mystery, you can go back to the Old Testament and you'll see it throughout the Old Testament. E esse é o mistério que ele revela. Depois que você conhece o mistério, você pode voltar e olhar todas as escrituras do Antigo Testamento e ver o mesmo mistério ali. So chapter 3, verses 9 and 10 says this: Capítulo 3, 9 e 10 diz o seguinte: the hidden plan of God, which I just mentioned, is now being revealed through the messianic community of Jews and Gentiles living together in peace, worshiping in peace. O plano escondido de Deus que estamos falando está sendo revelado agora por meio da comunidade messiânica de judeus e gentios vivendo juntos em paz. And this is the synergy which takes place when we come together. E esta é a sinergia que surge, que é gerada quando nós nos unimos. I'm about to tell you what it is. Eu vou falar com vocês o que é. So listen to this. Então ouçam bem. In Ephesians chapter 3, we see what happens when Jews and Gentiles fulfill that mystery that God revealed to Paul. Nós vemos agora quando os judeus e gentios se unem de acordo com esse mistério que Deus revelou para Paulo. Just by this reconciled Jew and Gentile one new man community, there is a declaration that is made to the powers and the principalities in the heavens. Essa união juntos diante de Deus, essa comunidade unida, isso forma uma declaração, um testemunho que chega aos principados e potestades nas regiões celestiais. This phrase sounds familiar, doesn't it? Powers and principalities. Principados e potestades também você conhece isso de outra passagem, não é?
Paul uses this exact wording, exact phrase again in Ephesians chapter 6 when he talks about spiritual warfare. Paulo usa essa mesma expressão, principados e potestades, lugares celestiais, ele usa em Efésios 6, quando ele fala a respeito da guerra espiritual. The powers and the principalities are the powers of darkness and the leaders of those powers of darkness. Os principados e potestades são essas potestades que governam em lugares celestiais. In heavenly places. Estão em lugares celestiais. And when Jews and Gentiles come together, expect, that's why we pray a lot, expect spiritual warfare. Quando judeus e gentios se unem, nós podemos esperar, por isso que precisa orar muito, nós podemos esperar que vai haver muita guerra espiritual. Because our unity of Jew and Gentile together Porque nossa unidade de judeu e gentio juntos creates a synergy cria uma sinergia that forms a declaration to the enemy, to Satan and all of those powers that are under him, you are finished. Isso faz uma declaração para Satanás, para todas as potestades que estão abaixo dele, que está dizendo: o seu reinado, a sua autoridade acabou. Hallelujah. So where do we go from here? Para onde vamos daqui? 2 Peter, in 2 Peter chapter 3 verse 12, we simply read, as you wait for the day of God, work to hasten its coming. E em 2 Pedro 3,12 fala assim, que nós esperamos e apressamos a vinda do dia de Deus. Our unity coming together as Jew and Gentile actually is our work to hasten the day of Yeshua's coming. Nossa unidade entre judeu e gentio é a nossa obra, é o nosso trabalho de estar juntos e assim apressar a vinda do dia do Senhor. That's the very cry at the end of the book of Revelation in chapter 22. Esse é o clamor que nós vemos em Apocalipse 22. Come quickly, Lord Yeshua. Venha logo, Senhor Jesus. This is what the synergy does, this Jewish-Gentile unity. Isso é o que essa sinergia entre judeu e gentio faz e gera esse clamor para a volta de Jesus. Peter says, walk in godliness and holiness as a testimony to others. Pedro também fala sobre andar em santidade e temor de Deus como testemunho diante de todos. Don't confess your faith to Yeshua here and then leave here and go out in ungodliness and forsake your holiness. Não confesse Yeshua aqui dentro e depois saia lá fora para não andar em santidade diante de Deus. Secondly, we need to start praying that the stronghold, the devil's stronghold of separation in the church or in the body of Messiah is torn down. Então, a outra coisa que nós precisamos orar para que as fortalezas de a teologia da substituição e todo obstáculo sejam derrubados, todas essas barreiras sejam desfeitas. Now, in Texas, a lot of people own guns. No meu estado de Texas, muitas pessoas lá possuem armas de fogo. I don't know how it is here, so I'm just using Texas. Eu não sei como é o costume aqui, então eu vou usar o meu exemplo de lá. So there are a lot of hunters in Texas, and in the fall and winter time, people go deer hunting. Lá tem caçadores, muita gente tem, muitas pessoas são caçadores no outono, no inverno eles vão caçar veados. And in the springtime, people go hunting for birds, dove. Na primavera eles caçam pássaros, pombas. Dove or quail or that kind of bird. Pássaros maiorzinhos. You have to use two different kinds of guns. E para são duas espécies diferentes de arma que você usa para caçar animais ou para caçar aves. When they go hunting, I don't do this, but when they go hunting for the birds, they have to use what's called a shotgun.
Quando eles vão caçar aves, eles usam uma outra arma, não sei qual que é o sentido, qual o nome assim, mas é uma espingardinha assim para ave, né? Each shell or bullet that for the shotgun consists of many small little pellets, and when it's shot from the rifle, they all scatter out. É a bala para essas espingardas para aves, tem vários When you go, assim, quando atira, ele separa em muitas partes, chumbinhos diferentes, espalha em muitas direções. and when hunters go deer hunting, they use a different kind of rifle that shoots one single bullet. Mas quando vai caçar um veado, um animal maior, é uma bala única, uma só. It's very precise. E é muito preciso. What I'm telling you now in terms of prayer to tear down the wall of partition needs bullet prayer. O que eu estou dizendo é que quando nós oramos para derrubar as fortalezas, nós precisamos dessa bala maior e mais preciso. It has to be precise, and I'm calling this target of this bullet prayer replacement theology or supersessionism. E então essa oração precisa ter um alvo muito definido. E eu estou dizendo que esse alvo para as nossas orações é a teologia da substituição ou supersessionismo. That is a stronghold, in my opinion. That is a stronghold of the enemy that needs to be torn down and broken down. Na minha opinião, essa é uma fortaleza do inimigo que precisa ser alvejado e precisa ser destruído pelo poder do Espírito Santo. Thirdly, Em terceiro lugar, testify about the resurrected Messianic Jewish community and TJC2 to other people. nós devemos testemunhar, fale a respeito da ressurreição da comunidade judaico-messiânica e sobre o TJCII. All that you've heard this weekend. Tudo que você tem ouvido nesses dias. Fourthly, Em quarto lugar, I'm going to encourage you to join or form TJC2 intercessory prayer groups. eu quero encorajar você a formar ou fazer parte de um grupo de oração para o TJC2. So that you can do these bullet prayers, these precise prayers with other people. Para que você possa, junto com outras pessoas, atirar essas balas de oração em direção ao alvo certo. And pray for one another, because this does bring you into spiritual warfare. E ore uns pelos outros, porque vocês vão sofrer guerra espiritual, vocês vão sofrer ataques. Então nós precisamos orar uns pelos outros para fortalecer e proteger. So the next slide, please. So if you want to contact us, in our main website, it's tjc2.org, or to the Brazil website, it's tjc2.org.br. Então nós temos o site geral para o mundo todo, que é tjc2.org só, sem o BR. Agora aqui no Brasil tem o BR, então tem o site em inglês, que é para TJC2 no mundo, e tem com BR, que aqui é o nosso site no Brasil. Or you can contact Christopher. Ou você pode falar com Christopher. And if you want to volunteer, where can I serve in TJC2 in Brazil? Se você quiser falar assim, eu quero ser voluntário, quero servir, quero cooperar com essa visão no Brasil, With Toward Jerusalem Council 2, para rumo ao segundo concílio, this is the man. esse aqui é o homem. God bless you. It's been a pleasure to be with you. Deus abençoe vocês. Tem sido um grande prazer estar com vocês nesses dias.